Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos meditar nos Salmos de número 35 e o nosso tema é Quando Deus luta por mim, da injustiça à vindicação divina. Há dores que nascem do inesperado, mas há dores que ferem mais fundo, aquelas que vêm das pessoas. Davi começa esse salmo como alguém que já não encontra sentido em discutir, nem forças para se defender sozinho. Ele não levanta a voz contra os homens, ele levanta a alma a Deus. Ele diz, em essência, Senhor, luta por mim. E aqui, antes mesmo de avançarmos, somos confrontados com algo profundo sobre o coração humano. Quando somos feridos, nossa reação natural é agir, responder, se justificar, tentar equilibrar a balança com as próprias mãos. Existe dentro de nós um impulso quase automático de autopreservação, como se o silêncio fosse derrota e a espera fosse fraqueza. Mas Davi escolhe o caminho mais difícil, confiar. E como observa Derek Siden, confiar em Deus como juiz é abrir mão da necessidade constante de se defender, descansando na certeza de que a justiça perfeita não falha. Ele entrega a sua causa, e isso nos ensina que maturidade espiritual não é provar que estamos certos, é confiar que Deus é justo. Quando um homem te fere, é a Deus que você deve recorrer, não à vingança. Mas à medida que o texto avança, a dor se revela ainda mais profunda. Não eram inimigos distantes, não eram desconhecidos. E isso muda tudo. Davi começa a descrever pessoas que um dia estiveram perto, pessoas por quem ele orou, por quem ele chorou, por quem ele se importou. E agora essas mesmas pessoas se levantam contra ele. Aqui o texto toca uma das áreas mais sensíveis do comportamento humano, a dor da traição. Porque não é apenas o ataque que machuca, é a memória. É lembrar do cuidado que foi desprezado. É perceber que aquilo que foi sincero de um lado não foi do outro. E como destaca Tremper Lomman 3, os salmos revelam com profundidade essas emoções humanas, mostrando como a ruptura de vínculos transforma o interior do homem. E quando alguém passa por isso, algo dentro começa a se transformar. A confiança fica abalada, o coração começa a se fechar, surge uma luta silenciosa entre continuar acreditando nas pessoas ou se proteger de tudo e de todos. Davi sente isso. Mas em vez de permitir que a dor o torne frio ou amargo, ele faz algo raro. Ele continua levando sua dor a Deus. A dor da traição não está no ataque, está na memória do cuidado que foi desprezado. E como se não bastasse a traição, ela se torna pública. Os inimigos não apenas ferem, eles zombam, eles expõem,
Eles criam narrativas, distorcem fatos e encontram prazer na dor de Davi. E aqui estamos em outra dimensão da alma, a vergonha. Ser injustiçado em silêncio já dói, mas ser exposto, julgado e ridicularizado diante dos outros atinge algo mais profundo, a identidade. Nesse momento, o ser humano começa a lutar internamente, surge o desejo de desaparecer, de se esconder, de evitar olhares. A mente começa a repetir as vozes externas e pouco a pouco a pessoa corre o risco de acreditar naquilo que está dizendo. E como explica John Goldingay, a vergonha pública não atinge apenas as circunstâncias, mas invade a percepção que a pessoa tem de si mesma. Davi está nesse lugar, mas mesmo ali ele não permite que a voz dos homens seja maior do que a verdade de Deus. Ele não nega a dor, mas também não aceita que ela defina quem ele é. A opinião dos homens pode te ferir, mas não define quem você é diante de Deus. E então, no meio dessa pressão emocional, algo começa a mudar. Não ao redor, mas dentro. Davi levanta uma oração diferente. Ele não está mais apenas descrevendo a dor, ele está afirmando algo. Tu viste, Senhor. E essa declaração muda tudo, porque quando o ser humano entende que Deus vê, ele começa a descansar. Ainda existe dor, ainda existe espera, mas já não existe desespero. Aqui tocamos em outro ponto profundo do comportamento humano, a dificuldade de lidar com o tempo. Queremos respostas rápidas, queremos justiça imediata, queremos que Deus resolva hoje aquilo que nos feriu ontem. Mas o tempo de Deus não é o nosso. E como enfatiza Willem van Gemeren, a justiça divina nunca falha. Ela apenas se manifesta no tempo perfeito. E essa espera não o destrói, ela o amadurece. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação para a justiça perfeita. E então chegamos ao ponto mais alto desta história. Nada mudou externamente de forma imediata, mas tudo muda dentro de Davi. E esperar exige fé, mas também exige transformação interior. Porque enquanto esperamos, somos confrontados com nossas próprias emoções, nossos próprios limites, nossa própria ansiedade. Davi aprende a esperar. Ele começa a falar de louvor. Isso não é negação da dor, isso é transformação da dor, porque quando alguém decide confiar em Deus até o fim, algo extraordinário acontece. A dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna testemunho. O coração que antes clamava por socorro, agora começa a declarar esperança. A alma que estava esmagada agora encontra sentido. E Davi nos mostra que não é a ausência de problemas que gera louvor, é a certeza de que Deus está presente na batalha. Quem entrega sua dor a Deus transforma sua história em testemunho. E quando olhamos para essa jornada, ela nos aponta para algo ainda maior. Aponta para Jesus Cristo. Ele também foi traído,
também foi acusado injustamente, também foi exposto, humilhado e rejeitado. Mas há algo que ele fez que redefine tudo. Ele não apenas confiou em Deus, ele respondeu com graça. Enquanto Davi perde justiça, Jesus oferece perdão. Enquanto o homem deseja revidar, Cristo ensina a amar. E aqui somos confrontados novamente, não apenas com o que sentimos, mas com quem estamos nos tornando. Porque confiar em Deus não é só esperar que Ele lute por nós, é permitir que Ele transforme nossa forma de reagir. Cristo não apenas venceu a injustiça, Ele redefiniu nossa resposta a ela. E assim o Salmo termina não com um grito de dor, mas com uma declaração de confiança. A jornada foi longa, da ferida à entrega, da traição à restauração, da vergonha ao louvor. E Davi nos deixa uma certeza: Deus não ignora a sua dor, Ele entra na sua história. E quando Deus entra na batalha, a injustiça não tem a última palavra. E é por isso que nós temos livre acesso a esse Deus, a clamar, a orar, a invocá-lo, porque Ele é o Deus da justiça, é o Deus que nos defende. Glória a Deus! Podemos nos colocar diante dEle, prostrados em oração, na certeza de que Ele vai nos ouvir. Então, diante de tudo que nós ouvimos, eu convido você a orar ao Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Tu és o nosso defensor e justo juiz. Entregamos a Ti todas as injustiças que enfrentamos, todas as dores que carregamos em silêncio, todas as feridas causadas por palavras, atitudes e traições. Cura o nosso coração, fortalece a nossa fé e ensina-nos a confiar no Teu tempo. Que não sejamos dominados pela vingança, mas guiados pela Tua justiça e pelo Teu amor. Levanta-nos, Senhor, e transforma a nossa dor em testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Muito obrigado por caminhar até aqui comigo. E se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no nosso canal, porque Deus pode usar uma mensagem para transformar uma vida. E hoje alguém pode estar precisando dessa mensagem, trazer à sua memória, ao seu coração, que o nosso Deus é o Deus que luta por nós, por aqueles que estão prostrados diante dele, que o reconhece como Senhor e Salvador. Eu sou pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é transmitir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade.